Vamos agora ficar em pé. Vinde, povo do Senhor, adorai-o com louvor, ao Deus Trino exaltai, a Jesus, a Deus o Pai, e ao Espírito de luz, que em bondade nos conduz. Vinde, povo do Senhor, adorai o Deus de amor. Observemos com fervor esse dia do Senhor, pois as bênçãos lá do céu aos fiéis as prometeu. Atentai a sua voz, com amor falar a nós. Vinde, povo do Senhor, exaltai o Criador. Quando a igreja se tornar triunfante lá no lar, nossas lutas findarão e virá a redenção. Mal e dor ficando atrás, reinará amor e paz. Vinde, povo do Senhor, aclamai o Redentor. Palavras do Senhor. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele.
Bom é o Senhor para os que atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Este é um momento especial, é um momento de intercessão, de oração, para nos achegarmos mais perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Deus que sonda os nossos corações, que nos visita todos os dias. Gostaria de chamar um casal esta manhã, o José Nilton, a sua esposa e a sua filhinha, para virem à frente. É a família que nós estaremos orando durante essa semana. Zé Nilton, a Simone e a sua filhinha. As misericórdias do Senhor têm se renovado a cada manhã a este casal. Nós a cada manhã possamos lembrar nas nossas orações deste casal que necessitam das orações dos nossos irmãos. Como todos os casais da nossa igreja, como todas as famílias, nós precisamos e necessitamos orar intensamente. E você é convidado neste momento, se assim desejar, vir até a frente enquanto é cantada o hino de introdução, para nós estarmos orando e intercedendo por vocês. Senti que os céus estão abertos e ouvi a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Prostremos diante do Senhor. Amado Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, nosso Mantenedor, somente o Senhor é digno de ser honrado, glorificado e exaltado. E nós estamos na Tua presença, Senhor, agradecidos, porque as Tuas misericórdias se renovaram a cada um de nós esta manhã. Nós estamos, Senhor, diante do Teu trono sagrado, abrindo os nossos corações ao Senhor, corações que são conhecidos, Senhor, que o Senhor visita todas as manhãs, rogando que as suas misericórdias nunca se afastem de nós. Estamos diante do Senhor apresentando esse belo casal, Senhor. Que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem protegido, tem amparado. O Senhor tem livrado eles do mal. O Senhor tem dado ânimo, tem dado conforto em todos os momentos da sua vida, Senhor. Nós estamos rogando que o Senhor continue os abençoando, que continuem sendo bênção, que continuem se amando, continuem perseverando até o dia da tua vinda. Continue tendo sabedoria para educar essa linda filha nos teus caminhos, para que seja para a tua honra e para a tua glória. Diante do Senhor colocamos todos os nossos irmãos que aqui estão,
as tuas ovelhas, Senhor, para que o Senhor cuide de cada um. O Senhor cuide dos casais dessa igreja, Senhor, aumentando o amor, aumentando a paz, a perseverança, e que tenham fé, Senhor, e a esperança na vida eterna em Cristo Jesus. Daqui a pouco, Senhor, a tua palavra será aberta por mais um ungido do Senhor. E nós viemos rogar, Senhor, que mais uma vez a tua palavra venha tocar os nossos corações, venha preencher os vazios da nossa alma, Senhor, e possamos sair daqui radiantes, com alegria, falando ao mundo que somente o Senhor é Deus. É o Senhor de salvação, é o Senhor de amor, é o Senhor de misericórdia, é o Senhor que nos ama e que nos livrou da perdição. Em nome de Jesus, nos entregamos, Senhor, não esquecendo, querido Deus, desses pedidos de oração que estão na caixinha. Muitos irmãozinhos abriram os seus corações através de letras, Senhor, que o Senhor já leu cada pedido que está nessa caixinha. Atenda conforme a tua vontade, Senhor, porque nós aceitamos que a tua vontade sempre é a melhor para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém, Senhor. Amém. Provai e vede. História de hoje, livro no chão. Quando Amália Silveira Tola visitou a Igreja Adventista pela primeira vez, recebeu o livro missionário 2016, A Grande Esperança, como presente de seu irmão Raul, membro da Igreja Adventista de Miraflores, na cidade de La Paz. Entretanto, Amália decidiu guardar o livro numa pequena estante na sua casa, pois não estava muito interessada em lê-lo. Como é que ele foi capaz de fazer isso de novo comigo? Toda vez que temos problemas, estou cansada de que ele fuja feito um rato e que deixe todos os problemas para eu solucionar. Estou cansada de continuar sozinha, de ficar lutando todos os dias, sempre lutando. Me sentindo... As filhas de Saul e Amália sofriam diariamente devido às constantes discussões do casal. Filhinhas, eu preciso falar com vocês. Nesses dias, eu fiquei pensando muito nos problemas que eu estou tendo com o seu pai. E eu decidi me separar dele. Eu decidi me divorciar dele porque eu já não suporto mais. E a única coisa que eu peço é que me entendam. Eu sei que vamos ficar bem nós três. Eu sei disso. Me ajudem com essa decisão. E eu estou fazendo isso por nós três e pelo pai de vocês, para ficarmos tranquilos, para termos paz. E não se esqueçam, mesmo que ele não more mais aqui, estará em casa. Ele virá visitar, mas apenas... Fazer o quê? Vamos ficar separados. Certo, filhinha? Saul, sei que temos problemas. Eu quero falar com você. Desliga a TV, por favor. Toda vez que eu faço alguma coisa em casa, você fica com essa bendita TV. Por favor, desliga a TV. Eu quero falar com você. Saul, eu falei com as minhas filhas. E elas sabem que nós estamos brigando, que não temos um
um dia de paz aqui. E eu vejo todos esses dias, tentem salvar nosso casamento, mas isso não é possível. Não vejo como podemos mudar, não vejo como podemos melhorar a situação que nós temos dia após dia. E as minhas filhas são as mais afetadas. O melhor é nos separarmos, porque estamos machucando minhas filhas. A Sofia, a Antonella, nós as estamos magoando demais, Saul. E eu não vejo saída. Por que você não muda? Não deseja mudar? Eu não quero mais. Você me machuca, não dá mais. Quero que a gente se divorcie. É a única forma de estarmos tranquilos, de estarmos em paz. E eu já não aguento mais, Saul. Eu decidi me separar definitivamente de você, Saul. Por minhas filhas. Você acha que é uma santa? Que tudo é culpa minha? Eu não concordo com tudo que você faz. Com seus gritos, quando grita com as meninas. Você acha que eu estou tranquilo? Você não respeita o que eu penso. É por isso que nós temos tantos problemas. E você acha que é dona da verdade. Um dia, enquanto Amália arrumava sua estante de CDs, sem querer deixou cair o livro que seu irmão tinha dado de presente há algum tempo atrás. Tudo que eu tenho vem de Deus, a minha vida vem de Deus, os meus recursos, os meus talentos, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, por isso eu venho agradecer, venho ofertar e reconhecer. Tudo que eu tenho vem de Deus, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, por isso eu venho agradecer, venho ofertar e reconhecer. Tudo que eu tenho vem de Deus, tudo vem de Deus. Como agradecer pelo bem que tens feito a mim, sem eu merecer. Mesmo assim, tu demonstraste amor, as vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti.
quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Bom dia a todos. Bem, hoje é um sábado especial, né? Tem muitos amigos aqui, muitos amigos que nos visitam. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos o privilégio de termos mais um amigo aqui conosco nesta manhã de sábado. Pastor Neto, por favor. Neto é um amigo da gente, já é de longa data. Trabalhamos junto lá no Guanabara, Santa Genoveva, né? Santa Genoveva. Mas gostaríamos de chamar também, convidar aqui o pastor Edson, por favor. Se quando o pastor está na igreja, o ancião trabalha menos. Então deixa ele trabalhar, né?
Então, você, por favor, faça a apresentação do nosso amigo aqui. Netão é o chefe, né? Conheci o Netão lá no departamento, quando ele estava no departamento de publicações. Ali ele já me falou um pouquinho de publicações e, inspirado nele, eu encarei essa missão. Não fui tão bem sucedido quanto ele, que é o maior recordista mundial aí de vendas da Comportagem, mas esse rapaz é uma inspiração para mim, Pastor Neto, grande homem de Deus, é nosso pastor na igreja do Coimbra, no distrito do Coimbra, e com certeza vamos ser muito abençoados com a mensagem dele nesta manhã, porque todas as vezes que eu vejo esse Netão pregar aqui, o chão treme, o negócio é diferente. Netão, muito obrigado por ter vindo aqui nos abrilhantar essa manhã, viu? Que Deus te use poderosamente para falar o nosso coração aqui da igreja, dos nossos amigos na internet. Amém. Tá bom? Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, Pedro. Obrigado, irmão Pedro, pastor Edson. É uma alegria poder voltar a essa igreja. Me lembro que a última vez que estive aqui foi, penso que 2008. E naquele tempo eu já trabalhava com o pastor Vinícius, né? O pastor Vinícius era o diretor de publicações e eu era seu associado. Depois disso, eu estive no Tocantins por 2 anos. Voltei como diretor de publicações para esse campo. Depois disso, a igreja me levou para o Jardim América para ser pastor lá. E em 2016 eu comecei um outro ministério na igreja do setor Coimbra. É uma alegria poder estar com vocês nessa data especial, no dia que o Senhor escolheu para a sua adoração. A palavra do Senhor diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O pardal encontrou casa e a andorinha encontrou um ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O salmista continua dizendo: bem-aventurados são os que habitam em tua casa, porque eles te louvam perpetuamente. Porque um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Esse é um Salmos 84 de Davi. E nesses salmos ele fala da alegria de estar na igreja. E em um momento ele fala: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Davi era alguém que, ao pensar neste momento em que você está participando, ele suspirava de alegria, de felicidade. Em algum momento desse salmo ele fala assim: eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Querido irmão, querido amigo, cada vez que você conjuga o verbo eu prefiro, você está dizendo que você tinha outras opções, mas que você optou em estar aqui. Eu penso que nessa manhã você poderia estar em outro lugar, mas hoje cedo você acordou e disse: eu vou para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu espero que verdadeiramente você seja abençoado hoje e que aproveite a oportunidade para adorar o seu Deus, que tanto fez por você. A adoração nada mais é do que uma resposta aos grandes atos de Deus na nossa vida. Por isso o adoramos. Nós estamos numa época especial do ano em que a Associação Brasil Central, em cada igreja, está pregando sobre um tema: adore. A ênfase é mordomia cristã. Nesse ano nós tivemos um formato diferente. Em anos anteriores a programação começava numa quarta-feira e até no sábado. Desta feita os pastores saíram para um lugar de retiro e durante 3 dias nós estivemos em oração, orando por nossas igrejas, orando pelos desafios, orando para que Deus derrame uma porção dobrada do Espírito Santo sobre nossas vidas. Hoje, especialmente, nós começamos às 2 da manhã uma vigília e terminamos às 7. Tomamos café e de lá saímos todos para as igrejas para poder pregar a palavra de Deus. E vocês orem pelos pastores dessa associação, para que eles possam ser usados por Deus, de modo que sejam instrumentos do Senhor para capacitar outros,
para que assim a obra do Senhor possa ser concluída. Convido você a abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 54. Isaías 54, para a nossa meditação. Se você tiver caneta e quiser anotar uma cadeia de versículos, você vai poder depois meditar nessa mensagem, porque nós vamos falar de um tema um tanto quanto interessante que nós encontramos na palavra de Deus. Isaías 54. Convido você, nesse momento, a curvar a sua fronte. Vamos ter uma breve oração. Querido Deus e Pai, a Tua palavra está aberta, Senhor. E cada vez que isso acontece, é uma oportunidade de o Senhor falar aos nossos corações. Impressiona-nos, Senhor. Viemos aqui não para ouvir um homem, viemos aqui para ouvir o Senhor. E que a Tua palavra possa ser viva e eficaz para nós. E que saiamos daqui hoje, Senhor Deus, com decisões tomadas que nos aproxime mais do Senhor. Em nome de Jesus. Versículo 5 diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. É interessante que quando você olha a Bíblia como um todo, você vê algumas analogias de Deus para com o seu povo. Se você for para o Antigo Testamento, a Bíblia diz que Deus, Ele é o marido. A igreja, o seu povo, então, é a mulher. No Novo Testamento, Jesus Cristo, Ele é o noivo e a sua esposa é a noiva. E se você olhar mais detidamente, você vai perceber que as mesmas regras, as mesmas normas que regem uma relação matrimonial, elas se parecem com a forma pela qual Deus quer se relacionar conosco. É interessante. Quando a gente olha a história bíblica, o que nós vemos ali é Deus, simbolizado como um marido que foi abandonado pela sua esposa, correndo atrás dela, buscando-a, sendo que, vez após vez, ela o abandona. Jeremias, no capítulo 31, diz: por isso, com amor eterno, eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Atração, ou seja, Deus, Ele tem um plano de salvação para todas as pessoas. E em toda a nossa vida, se você perceber, Deus de alguma forma vai estar chamando a sua atenção para Ele, dizendo: eu estou aqui, eu quero te fazer bem, eu quero estar com você. Quando a gente vai para o segundo mandamento da lei de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 20, versos 4 e 5, perceba as palavras que o Senhor usa ali para retratar a relação de fidelidade, a relação de aliança que Ele quer ter com o seu povo. Olhe para a Bíblia, capítulo 20, versos 4 e 5, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Agora, qual a razão para não se adorar imagens de escultura? Ele dá no verso 5, atente: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus o quê? Zeloso. Em traduções contemporâneas, você vai encontrar a palavra zeloso como ciumento. A Bíblia está dizendo que Deus tem ciúmes de nós. Quando você o aceita como Senhor e Salvador, você faz com Ele uma aliança. É como se você estivesse se casando com Ele. E o que o ídolo faz nessa circunstância? O ídolo simplesmente, ele se coloca entre Deus e você. Deus odeia a idolatria. E especialmente no mundo antigo, em que as pessoas eram politeístas, a idolatria, ela nada mais, nada menos que oferecia para o adorador uma alternativa para Deus. Ou seja, se você analisar aonde Israel estava inserido, o seu contexto geográfico, se você olhasse ao oeste, você veria os filisteus. Os filisteus adoravam uma divindade chamada de Dagon.
E o que Dagon ele prometia aos seus adoradores? Pescaria farta e boa colheita. Então, quando os filisteus adoravam Dagon, o faziam interessado na colheita e na pescaria. Ao norte, eles tinham os fenícios. E a deusa dos fenícios era Astarote. O que Astarote oferecia? Fertilidade. Antigamente, para que uma família estivesse bem economicamente, ela devia ter muitos filhos. Uma família com muitos filhos é a certeza de que teria trabalhadores para cultivar a terra, para colher os grãos. Enfim, ter muitos filhos era muito bom. Uma família que não tinha filhos era vista como uma maldição. Então Astarote dizia o seguinte: me adore, porque comigo tem muitos filhos. Cada enxadada é uma minhoca, pode ter certeza. Vai encher a casa de menino. E as pessoas então interessadas nesse, digamos assim, bem material, nessa mão de obra, então adoravam Astarote. Mais ao nordeste vocês tinham os amonitas e os moabitas. E estes então diziam o seguinte: ofereça os seus filhos a mim. Que então o Deus dos moabitas dizia: eu vou abençoar vocês. Eles adoravam Quemos, Moloque. Moloque era um deus de metal. Ele era ocado e eles colocavam fogo dentro dele. E ele estendia os braços e ficava vermelho de quente. Os pais chegavam ali e depositavam os seus filhos. Inimaginável hoje, mas tudo em troca de uma bênção. Ou seja, o que o ídolo oferecia era aquilo que Deus já tinha oferecido. Quando a Bíblia fala assim, porque o Senhor teu Deus é o teu marido, é uma declaração de Deus dizendo assim: eu vou cuidar das suas necessidades materiais. Uma mulher no mundo antigo, ela não podia trabalhar. Ela dependia do marido. Era o marido que colocava comida dentro de casa. Então, quando a Bíblia diz assim, o Senhor é o teu marido, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: eu vou cuidar de você. Eu não vou deixar faltar as coisas. Você não precisa de Moloque. Você não precisa de Dagon. Você não precisa de Astarote. Confia em mim. Quando o povo se quedava para a idolatria, simplesmente eles estavam dizendo o seguinte: Senhor, nós não acreditamos nas tuas promessas. Senhor, nós preferimos seguir os nossos caminhos, porque não confiamos em ti. E se nós formos analisar hoje, a razão de muitos se desviarem do Senhor, as raízes, as bases, elas são idênticas. Ou seja, muito da infidelidade do nosso povo no presente é em função da desconfiança do cuidado de Deus. Eu quero te levar agora a Jeremias. Jeremias foi um profeta que lutou com um povo que teimava em adorar os ídolos. Jeremias capítulo 44, dos versos 16 a 18. Aqui Jeremias encontra com algumas mulheres. E Jeremias então tenta convencê-las de que elas não devem adorar os ídolos. Agora, olhe para o argumento que essas mulheres usam para insistir na adoração de ídolos. Capítulo 44, versos 16 a 18. Olhe para a Bíblia, diz assim: quanto à palavra que nos anunciastes em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Então aqui ela diz: não vamos obedecer a você. Verso 17: antes, certamente, toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Olha o que é que ela diz, no final do verso 17, tínhamos o quê? Fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Olha o 18, mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Qual é a razão por trás da idolatria? Pão, fartura, bens, din-din. Simplesmente ela diz: você, Jeremias, está dizendo para a gente servir a Deus, para a gente confiar em Deus. Queremos dizer para você que não vamos fazer isso.
Mas por quê? Sabe por quê, Jeremias? Porque quando a gente adorava a rainha dos céus, os ídolos, as coisas iam bem para a gente. A gente deixou de adorar os ídolos, olha o que aconteceu, a gente começou a faltar as coisas. Então, Jeremias, quero dizer para você, compensa ser desobediente a Deus. Compensa não fazer a vontade do Senhor. E eu digo para você uma coisa, meu irmão, meu amigo, se você é do tipo que pensa que prosperidade espiritual redunda em bens, se você acredita que ser abençoado é ter dinheiro, apenas isso, eu te digo, as pessoas mais abençoadas de Goiânia não são os crentes. Você pode ter certeza. Não são os crentes que têm as melhores casas, os melhores carros e que têm as contas bancárias mais poupudas. Bênção nem sempre quer dizer bens materiais. Quer ver algo interessante? Oséias capítulo 2. Vai para Oséias agora, no capítulo 2. Aqui em Oséias você vê um retrato interessante do relacionamento de Deus e o seu povo. Deus, ele tinha muitas formas de ensinar. E uma das formas era por meio de parábolas. Então, ele contava uma história e por meio daquela história, então, se tirava uma aplicação para a vida das pessoas. Só que, às vezes, Deus fazia diferente. Ao invés de ele contar uma parábola, ele chamava um servo seu, nesse caso Oséias, para ser a parábola. Tem uma situação na Bíblia, por exemplo, que Deus chama Isaías e fala assim: rasga as suas vestes, você vai ficar nu. E você vai andar nu por 3 anos. Agora imagina. E Senhor, mas para que isso? É porque Deus com isso queria advertir um povo que as pessoas que ao invés de confiar nele, fosse confiar, digamos, no Egito, estaria como Jeremias, como Isaías, andando nu, sem roupa, envergonhado. Então, às vezes, a parábola era a pessoa. E um dia ele chega para Oséias e fala assim: Oséias, você vai casar. Oséias falou: oba, que bom. E eu já escolhi a sua mulher. E ele falou: quem é, Senhor? Você vai se casar com Gomer. E ele arregalou os olhos, falou: Gomer? Mas ela é uma prostituta. E Deus disse: é com ela mesmo que eu quero que você case. Porque assim, como vai ser, Oséias? Você vai ser eu e Gomer vai ser Israel. Ou seja, o casamento de você com a prostituta vai simbolizar o meu relacionamento com o meu povo. E aí ele casou com Gomer, mas logo Gomer pulou a cerca, como era de se esperar. E Deus falou assim: vai lá e chama ela de volta. E ele foi lá e chamou de volta. Ela tornou ir, ele tornou chamar. E engravidava de outros, ele chamava de volta. Com isso Deus estava dizendo assim: é assim eu com o meu povo. Eu o chamo para perto de mim, o que é que eles fazem? E ele corre para os ídolos. Ou seja, a idolatria de Israel constituía prostituição espiritual. Num casamento normal, ele tende a acabar se um dos cônjuges permite que uma terceira pessoa entre no relacionamento. Isso é adultério. Com Deus, a partir do momento que você deixa que outra pessoa seja o seu Deus, seja lá o que for, você também está cometendo adultério. Você está cometendo prostituição espiritual, porque você deixa de confiar no Senhor, que diz que é o seu marido, que vai cuidar das suas necessidades, para você então buscar uma alternativa. A alternativa é esta que ele condena. Agora, olha aqui 2 versos para você entender, digamos assim, a bizarrice de se confiar em ídolos, a bizarrice de se confiar em bens. Capítulo 2, versículo 5. Olha o verso 5. Deus está falando agora de Israel e a trata como se fosse a sua mãe. Olha o que ele diz, olha para a Bíblia. Pois sua mãe o quê? Se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque ela diz, olha o que Israel diz: irei atrás de meus amantes. Agora você vai perceber por que ela vai atrás dos amantes. Ela diz, que me dão o quê? O meu pão, a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas.
Ou seja, a razão pela qual Israel diz que vai atrás dos seus amantes é por causa da sua manutenção, é por causa de coisas: pão, óleo, água, linho, enfim, tudo aquilo que era a base da subsistência humana. Ok, essa é a razão porque então eles traem a Deus e vai atrás dos ídolos. Agora, olha o verso 8, o que Deus diz. Ela, está falando de Israel, ela pois não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para quem? Para Baal. Ou seja, Israel entendia que quem estava dando para eles era quem? Era Baal, o seu amante. E Deus falou, não é Baal que está dando, Baal não dá nada, Baal nem existe. Eu morava ali no Jardim América e lá tem uma placa bem grande assim, que alguém colocou num poste de luz: obrigado, Santo Expedito, pela bênção recebida. Ou seja, essa pessoa foi abençoada por Deus, mas quem ganhou a fama? Santo Expedito. E hoje não é diferente. Muitas vezes nos perguntamos, temos dinheiro? Aí você fala, tenho dinheiro porque trabalhei, porque suei a camisa. Estou bem casado, por quê? Porque eu fui sábio em escolher uma boa pessoa para estar comigo. Enfim, quando nós buscamos razões para o nosso bem-estar financeiro, muitas vezes não nos lembramos de quem verdadeiramente nos deu. E então listamos ídolos, aquilo que fazemos, digamos assim, como substitutos de Deus, para suprir as nossas necessidades. Isso é interessante. Se você for agora em Jeremias, no capítulo 2, você vai ver mais uma vez um contraste interessante entre Deus, o seu marido e os ídolos. Vamos lá para Jeremias. Jeremias capítulo 2. E aqui nós vemos algo assim que é muito interessante. Aqui mais uma vez Deus está chamando a atenção do povo para a nulidade dos ídolos, dizendo a eles assim, não compensa. Capítulo 2 de Jeremias. Aqui diz assim no verso 9, quer ver? Olha o verso 9. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos eu vou pleitear. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, não vou desistir de vocês. Eu podia largar vocês para lá, mas não vou largar, eu vou pleitear. E aí no versículo 10 ele fala assim, passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Essa narrativa é como se eu tivesse dizer para vocês, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estava vindo ali pela Perimetral Norte e aconteceu uma coisa incrível. E quando eu der essa introdução, você vai dizer assim, o que ele viu? Ele vai falar algo realmente interessante. E Deus aqui então prepara a sua audiência para algo que ele entende que é incrível. Então, se você analisar bem, ele fala assim, ó, atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Então, o que é que chamou tanto a atenção de Deus assim? O que é que ele queria, digamos assim, tanto que o povo entendesse? Vamos para a Bíblia, versículo seguinte, que é o versículo 11. Ele fala assim, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Ele está dizendo, vocês já viram uma nação trocar o seu Deus? Por exemplo, Dagon é o Deus dos filisteus desde muito tempo, e eles nunca trocaram. Astarote está lá com os fenícios desde o início, eles têm fidelidade ao seu Deus. Então vocês já ouviram falar que um povo trocou de Deus? E olha que nem Deus são, é pedaço de madeira, é pedaço de ferro. Continua o verso 11. Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Deus está falando assim, vocês, estou comparando vocês com os outros povos, você vê, os outros povos são fiéis aos seus deuses, vocês trocaram a sua glória por coisas sem nenhum proveito. E aí no versículo seguinte, em vez de dizer assim, espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Isso aqui é coisa de, sabe, se fosse na era do WhatsApp, era aquela carinha, aquela caveirinha que você, assim, espantado, algo assim que você fala, não é possível que isso aconteceu. Mas olha agora no versículo 13, porque 2 males cometeu o meu povo. 2 pontos. Primeiro,
a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Ou seja, aqui está dizendo que quando nós deixamos a Deus pelos nossos bens ou por coisas, nós estamos deixando uma fonte de água viva por umas cisternas rotas que não retêm água. Então imagina um indivíduo que tem aqui do seu lado uma fonte de água viva, água mineral, coisa linda, maravilhosa, água fresca, e ele fala assim, não, quero não, eu vou abrir uma cisterna. E então ele pega uma picareta e um enxadão e começa a abrir a cisterna, e vai, e se suja, e depois coloca um sari ali em cima e vai tirando água, enfim, dá na água, aquela água barrenta, suja. Porém, para azar dele, a cisterna é furada, é rota, e a água que juntou o quê? Foi embora. A comparação, quando nós trocamos Deus por qualquer outra coisa, é esta. É um indivíduo que deixou uma fonte de água viva por uma cisterna furada que não retém água. Assim somos nós. Assim somos nós quando nós esquecemos do Senhor. Quando nós muitas vezes pautamos a nossa vida por coisas, por bens. Eu já estou indo já para o meio do fim da mensagem e eu quero te levar agora para o Novo Testamento, que é lá que a gente vai terminar, no capítulo 6 do livro de Mateus. E aqui em Mateus 6, nós temos o próprio Jesus Cristo tentando consertar as coisas na cabeça dos seus discípulos, na cabeça do seu povo, para que eles não se percam, preocupados com coisas, preocupados com os bens, porque normalmente é isso que tem afastado as pessoas da fidelidade ao Senhor. Verso 24, olha o que diz: ninguém pode servir a quem? A dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. E no final ele diz: não podeis servir a Deus e quem mais? Você percebe que lá no segundo mandamento ele diz: não farás para ti imagens de esculturas, não adore essas imagens, porque eu sou o quê? Eu sou ciumento. Eu não quero ninguém interferindo no nosso relacionamento. O grande problema dos casais hoje em dia é quando os solteiros querem viver como se fossem, como casados querem viver como se fossem o quê? Solteiros. Aí começa a dar problema. Quando a gente casa, a gente precisa entender: a pessoa mais linda, mais interessante, mais sexy é seu cônjuge. Pode estar barrigudinho, carequinha, pode ter perdido a forma, enfim, mas não tem outra pessoa. Você precisa entender isso. Quando você se une a uma pessoa em matrimônio, você está fazendo com ela uma aliança, um compromisso para a vida toda. E você não pode permitir que uma terceira pessoa estrague tudo isso. E hoje o que nós estamos vendo é isso, redes sociais, enfim, tudo mais. Chega um momento, esses dias visitei um casal, a moça me chamou lá e disse: pastor, ele quer me largar. Eu falei: por que você quer deixar ela? Não gosto mais dela. Eu falei: ah, é? E você já tem outra? Tenho sim, e eu gosto da outra. E eu falei: você vai deixar então sua esposa e seus 2 filhos? Ele falou: vou. E eu disse a ele: olha, tá certo que no começo de um relacionamento a base é o romantismo, é aquele friozinho na barriga. Só que chega uma hora que o friozinho na barriga ele desaparece. A ideia que a gente tem de um casamento feliz, a gente extrai de livros, de filmes. Só que filme é assim, dura 2 horas. Você conhece, o artista conhece a menina, aí depois ele conquista ela. Lá no meio do filme eles brigam, no final do filme eles voltam e vivem felizes para sempre. Aí não mostra o menino chorando de madrugada com cólica, não mostra a pia cheia de prato para lavar, não mostra desemprego, não mostra nada. E aí você vai para o casamento achando que é tudo isso. Quando chega lá, se decepciona, acaba o fio na barriga e você fala: não quero mais. Será que é assim? E eu disse para ele: olha filho, sabe o que você precisa? A gente quando casa precisa ter uma coisinha chamada de responsabilidade. Responsabilidade para com Deus e com o nosso cônjuge.
E sabe, quando a gente se casa com Cristo, é do mesmo jeito. A gente não pode permitir que haja interferência de terceiros. Quando um terceiro interfere, aí o relacionamento ele vai para a lona. E aqui o Senhor está dizendo o quê? Vocês não podem servir a dois senhores. Jesus está falando, eu não aceito uma terceira pessoa no nosso relacionamento. Se quer ficar comigo, fica. Se não, me larga e o quê? E vai ficar com outro. Não dá de nós sermos um triângulo amoroso. Não vai dar. E é interessante agora que quem está interferindo aqui na relação, olha o finalzinho. Quando ele fala de dois senhores, você está pensando que são dois deuses, mas no finalzinho ele fala assim, vocês não podem servir ao Senhor e a quem mais? E às riquezas. Tá, mas não é uma pessoa? Olha, a palavra riqueza aí é mamon. E mamon no grego significava assim, era aquilo a que você confia algo. Então digamos que eu tenho isso aqui, e eu falo assim, Johnny, guarda para mim. Então esse ato de eu pedir para ele guardar para mim, significava mamon, aquilo a que se confia a alguém. Com o tempo, a palavra mudou o sentido. E virou, é aquilo em que você põe a sua confiança. Ou seja, o dinheiro era algo a que se confiava a alguém. Guarda para mim. Depois não, virou uma coisa assim. É nisso que eu confio. É nisso que está a minha base. É no meu emprego, é na minha conta corrente, é na minha saúde. Quando você faz isso, você está usurpando de Deus essas qualidades. Porque é Ele que disse que cuidaria de você. É Ele que disse, eu sou o teu marido. Você entende? E aqui o Senhor fala, você não pode servir a Deus e as riquezas. E se você continuar a leitura, ele vai dizer o seguinte, vê os passarinhos. Passarinho não planta, passarinho não colhe, e eu não deixo eles passar fome. Vê os lírios do campo, não compra roupa no shopping, não fia, não tece, e se veste melhor que Salomão. Será que vocês não valem mais que passarinho? Será que vocês não valem mais que flores? E no final, lá no versículo 32, ele fala assim, porque os gentios é que buscam essas coisas. Os gentios, eles cometem um vacilo muito grande. Qual que é o vacilo dos gentios? Dos pagãos. Eles deixam Deus em segundo plano e colocam em primeiro plano o quê? As coisas. Então, uma pessoa que esquece de Deus e coloca o trabalho, o dinheiro, o estudo, qualquer uma outra coisa na frente dele é considerado como gentil, publicano, pagão, a Bíblia está dizendo. Aqui ele diz, os gentios é que buscam essas coisas, vocês não. E por que não? Ele fala assim, verso 32, porque o vosso Pai Celestial sabe que você precisa delas. Deus sabe que você precisa comer, que você precisa vestir, que você precisa trabalhar, que você precisa passar no concurso. Deus já sabe disso. Os gentios não sabem. Então o que os gentios fazem? Eles correm atrás disso e larga Deus, não tem tempo para a Bíblia, não tem tempo para nada, aparece na igreja dia de sábado. Domingo já está pouco, quarta-feira um deserto. Onde é que você está, criatura? Ah, estou correndo atrás da vida. Oh, mas você está vacilando. Você está invertendo a ordem de perspectivas. A perspectiva é primeiro Deus, depois o quê? As coisas. O que nós estamos fazendo? Colocando as coisas e se der tempo o quê? E aí vem o verso 33. E o verso 33 você sabe de cor e salteado. O que é que diz? Depois que Jesus fala sobre esse assunto, ele fecha dizendo o seguinte: buscai, pois, primeiramente o quê? O reino de Deus e sua justiça. E que é interessante, no grego, a palavra assim, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E ele fala assim, e as demais coisas vos serão o quê? A palavra coisas aí é davar em grego. E sabe o que é davar em grego? Davar significa namorado, namorada, emprego, concurso, dinheiro, saúde, viagem, férias. Porque a palavra davar, ela não significa uma única coisa. Ela significa um meio monte de coisa.
como se ele estivesse dizendo o seguinte: me coloca em primeiro lugar, que eu faço o quê? Que eu cuido do resto. Me coloca em primeiro lugar, que eu cuido do resto. Mas não vai atrás das coisas e me deixe em plano secundário. Porque quando você faz isso, você está adorando a dois senhores. Você está cometendo prostituição espiritual. Prostituição espiritual. Tiago 4, versículo 4. Se você quer entender o que é ser considerado um adúltero espiritual, Tiago 4 e o verso 4. Olha quem aparece aqui. O mundo aparece aqui sendo, digamos assim, uma outra alternativa. E olha o que diz lá. Olha que palavras fortes a Bíblia usa aqui. Tiago, logo depois de Hebreus. E o verso 4. E aqui fala assim: infiéis. Na tradução que você tem aqui diz o quê? Adúlteros. E o quê? Adúlteras. Tá, mas por que Deus está me chamando de adúltero? De adúltera? Você vai ver. Ele diz assim: não compreendeis que a amizade do mundo é o quê? Inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Aqui você vê novamente o princípio da primazia. Deus está dizendo o seguinte: eu não quero o quê? Concorrência. E quem que é o concorrente aqui? O mundo. O mundo é o concorrente. Eu te pergunto, nessa concorrência entre mundo e Deus, quem está ganhando na sua vida? Já deu uma olhadinha? Quem tem seu tempo? Quanto tempo você dedica para o seu smartphone e para a Bíblia? Faça uma comparação. Quais os sites que você visita? Compare. Quais são aqueles que dizem respeito ao seu crescimento espiritual ou ao seu entretenimento? Compare. Quanto tempo você gasta no estudo da Bíblia e no mundo? Compare. Quem está ganhando? Aqui Deus está falando o seguinte: não quero concorrência. Não quero concorrência. Se você é amigo do mundo, você é o que, meu? Inimigo. Não dá. Com o mundo eu não fico. Deus está falando, nós três não dá. Você escolhe quem você quer. E aqui ele chama infiel. Adúlteros. Adúlteras. Simplesmente porque nós estamos nos prostituindo espiritualmente. Simplesmente porque estamos abandonando o nosso Deus e buscando uma alternativa para a satisfação das nossas necessidades. E a gente é tão burro, que Deus ele fala assim: eu vou cuidar das suas necessidades. Você não precisa fazer isso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o quê? E a gente fala: não, quem vai fazer sou eu. O Senhor fica aí. E cada vez que você faz isso, você está dizendo que não confia no seu marido, que você não confia no seu Deus, que você não confia no seu Salvador. Eu estou concluindo. E eu quero te levar a Josué capítulo 24. Vamos ler mais duas passagens, porque agora vem o remédio. Até agora a gente falou do problema, agora vem o remédio. Em Josué 24, nós temos aqui Josué fazendo um pacto com o seu povo. E os versos 14 e 15 diz assim. Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. O que significa isso? Ele fala assim, depois dos dois pontos: deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito. Neste pacto ele diz o seguinte: vamos fazer aqui um combinado. Pega todos os seus ídolos, pega todos os seus deuses e faz o que com eles? Joga fora. Só que ao passo que você joga fora os ídolos, o que diz o final do verso 14? E o que? Servir a quem? Ao Senhor. Ou seja, se você deixa um espaço vazio, você precisa agora supri-lo com a presença de Deus e servir ao Senhor. E ele então faz um desafio: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais.
se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas ele fala assim, mas eu e a minha casa o quê? Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Você hoje também pode tomar essa decisão. Eu quero servir a Deus. Em Efésios, no capítulo 5, nós encontramos uma descrição da noiva de Cristo, da mulher de Cristo, que é a igreja. E perceba que coisa linda o que Deus quer fazer. Talvez você, nesse momento, esteja pensando, pastor, mas então eu estou contaminado. Eu pequei, me sinto sujo. E essa é uma condição sua e minha e de todos nós. Não há ninguém que em algum momento não tenha deixado Deus em segundo plano. Mas sabe o que Deus quer fazer conosco? Aqui fala assim, quando Paulo pede para que o marido ame sua esposa, no verso 25, ele fala assim, maridos, amai vossa mulher. Aí o marido fala, como? Ele fala assim, como Cristo amou a igreja. E ele pergunta, e como foi que Cristo amou a igreja? Ele fala assim, se entregou por ela, morreu por ela. Para quê? No versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então aqui diz que ele pega a igreja e dá um banho nela, porque ela está imunda, está suja. E quando ele lava a gente, o que ele quer com isso? Verso 27, para a apresentar para si mesmo, o quê? Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então ele falou o seguinte, eu vou dar um banho em você, eu vou lavar você, eu vou te deixar linda. Para que o Senhor está fazendo isso? Para mim mesmo. Eu vou mandar você ir para o salão, vou comprar roupa nova para você, que eu quero você bonita para mim. É assim que os homens fazem com suas esposas, né? Em tese deveria ser. Porque eu quero você linda, bonita, sem ruga e sem defeito. É como se ele estivesse dizendo, eu quero perdoar você. Eu quero tirar os seus pecados. Eu quero te dar uma nova experiência. Sabe, queridos, casamento é interessante. Mês de junho agora eu fiz 4. O povo gosta de casar em maio, junho, acho que é por causa do frio, né? E casamento é assim. Marca para 7h30, para começar 8h30. Por aí a gente já vê que atrasa. E daí vai chegando padrinhos e todo mundo vai se acomodando. Aí chega o noivo. Aí você encontra o noivo por ali. Um casamento que eu fiz no Coimbra, eu achei o noivo atrás de uma escada lá escondido. Então ninguém dá moral muito para noivo. Ele fica por ali, ninguém dá moral para ele, enfim. E ali a mestre de cerimônias vai organizando, o pastor entra e aí eu fico aguardando na frente. Aí entra todo mundo, pá, para lá, tá tudo normal, tudo normal. Chega um momento que o menininho vem com a plaquinha. O que é que diz a plaquinha? Lá vem a noiva. Pronto, essa é a senha. Lá vem a noiva. E então quando soa a marcha nupcial, pam, 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 pronto. Ou seja, toda a expectativa está voltada para aquele momento, a noiva está entrando. E então, quando o padrinho entrou, quando o noivo entrou, quando o pai do noivo entrou, o pajem entrou, ninguém fez nada, todo mundo ficou sentado. Mas quando a noiva vem, o que todo mundo faz? Se levanta. E não só se levanta, faz assim, ó. E agora com celulares, com câmera, com filmadora, todo mundo então está filmando, porque já vem a estrela entrando, e ela vem linda, deslumbrante, e sempre há uma expectativa de como ela vai estar, e normalmente ela vem muito bonita, e aí ela vem e tudo para, e aí o noivo sai daqui de cima, e ele desce e vai lá, e a recebe do pai dela, aperta a mão do sogrão, dá um beijinho na testa dela, e então os dois se encaminham para frente do altar, para receber as bênçãos de Deus. Vai chegar um dia que essa cena vai se repetir. Só que nesse dia vai estar tudo invertido. Nesse dia, a noiva vai estar expectante. Porque a noiva é a igreja de Deus. A Bíblia fala que, e João diz, eu vi descer do céu a nova Jerusalém, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então a noiva é que nesse dia vai estar expectante, porque em algum momento alguém vai dizer, aí vem o noivo, é o que está na parábola das 10 virgens, sair ao seu encontro.
Nesse dia, todos nós estaremos expectantes para vermos quem? O noivo. Nesse dia, nós estaremos ali como a noiva de Cristo. E aqui diz que ela vai estar adornada, santa e sem defeito. A Bíblia fala: porque ao povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á os seus pecados. Pecados de prostituição, de adultério espiritual. Quando nós deixamos o Senhor e o colocamos num plano secundário, e colocamos em primeiro lugar coisas e pessoas. E eu oro para que naquele dia, você que é a noiva de Cristo, possa estar preparado para encontrá-lo. E a Bíblia diz que esse momento a gente se encontra com Ele, e vai para as bodas, e vai para as festas. E aí nós teremos um encontro na eternidade com o nosso marido, com o nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo, que cuidou de nós aqui e será a nossa companhia por toda a eternidade. E se você deseja, naquele dia, estar pronto como uma noiva está pronta para o seu esposo, você tem a oportunidade hoje de decidir ser fiel. Ser fiel a Deus em todas as coisas, no seu tempo, nos dons e talentos que Ele te deu, nos recursos que Ele lhe confiou. Você tem essa oportunidade. Quando dizima, quando oferta, quando dedica tempo para estar na casa de Deus, com isso você está dizendo: o Senhor é o meu marido, Ele cuida de mim. Que Deus nos abençoe e que verdadeiramente nós possamos ser verdadeiros servos fiéis àquele que fez conosco uma aliança. Quantos aqui desejam isso? Levante sua mão. Louvado seja Deus. Nós vamos cantar uma música que é uma oração, é uma confissão, é uma música que a Mirtes Ribeiro gravou, está no Inário Adventista e é linda. Confiei no meu Senhor, 471 do nosso Inário. E quando você estiver cantando essa música, que ela possa ser a sua oração de entrega, a sua oração em dizer para Deus: Senhor, eu não preciso de mais ninguém, porque o Senhor supre todas as minhas necessidades. Que Deus nos abençoe. Confiei no meu Senhor, e Ele me ouviu, do pecado me livrou, a vida em mim surgiu, muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurados que confiam no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Os meus pés guiou no bem, um sol em mim nasceu, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurados que confiam no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te dizer com o nosso coração, Pai, nesta manhã, que se por acaso te deixamos para ir atrás dos ídolos, dos nossos amantes, nós estamos aqui de volta, sujos, contaminados, mas dispostos a aceitar o teu plano
para o nosso conserto. Muito obrigado, Deus, porque é o Senhor que vem atrás de nós. Muito obrigado porque o Senhor não desiste da gente. Quantos vacilos, Senhor Deus, quantas falhas já cometemos. E o Senhor não desiste. E nós te agradecemos, porque o Senhor quer lavar cada um de nós. O Senhor quer nos purificar, nos adornar, para estarmos prontos para te encontrar naquele dia que Jesus Cristo, o nosso noivo, vier para nos buscar. Eu oro por cada um individualmente. Muitas vezes não era a nossa intenção, Senhor, mas a fraqueza fez com que caíssemos. Mas eu quero te pedir, Deus, que como cantamos, que nós possamos confiar no Senhor. Se tiver que formar com 5, 6, 7 anos, a gente vai formar. Mas nós não vamos estudar na sexta-feira à noite e transgredir o teu santo dia. Se precisar ficar mais um tempo desempregado, tudo bem, Senhor. Mas não vamos trabalhar no dia que o Senhor pediu para a gente descansar. Oh Deus, entendemos que a situação financeira é difícil, mas queremos diante do Senhor dizer que quando recebermos as nossas rendas, a primeira parte é do Senhor. E nós queremos crer que o Senhor vai fazer com que 90% seja mais que 100%. Nos ajuda, Senhor Deus, a confiar no teu plano. Nos ajuda a viver pela fé, até que um dia possamos desfrutar juntos a eternidade com o Senhor. Abençoe esta igreja, suas famílias, abençoe o seu pastor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar os 606, enquanto os diáconos organizam a saída. Amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus, pois quer hoje mesmo salvá-lo, por isso morreu numa cruz. Receba essa oferta de graça e aceita de Cristo perdão. Amigo, não saia sem Cristo no seu coração. Amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus, pois quer hoje mesmo salvá-lo, por isso morreu numa cruz. Aceita essa oferta de graça, recebe de Deus o perdão. Amigo, não saia sem Cristo no seu coração. Por que não voltou o meu Senhor? Pergunto a mim mesmo sem cessar. Por que não foi